no grupo para quem não tem. Camila, bom dia, tudo bem? Bom dia! Admite que o Samuel. Camila, Oi, bom dia, tudo bem? tô bem. Tem uma pessoa que pediu para entrar, Samuel, você sabe quem é? Sei, ele é o nosso comercial da Almint. Eu admiti ele aqui. Ah, tá. Não, eu tinha admitido também, aí ficou rodando aqui. Eu falei, gente, eu não O sabia Vi- quem é. Então tá, é, ele tá aí dentro já. tá, obrigada, viu? Compre Bitcoin. É. Olá, e aí, Camila? Tudo bom? E aí, Andréia, Amanda, bom dia. Bom bom dia, dia, Victor. bom dia. Sexta-feira, hein? Que semana. Eu não sei a de vocês, mas a minha foi longa essa semana, hein? Pelo amor de Deus. Pera, Essa você foi. tem filho? Tenho dois. Oi, é evento demais, eu não aguento mais. Cara, nossa, de escola tá realmente surreal, cara. Meu filho ainda tá em aula essa semana. Ele ainda tem aula até hoje. Minha filha já saiu de férias. Tá louco. E o trânsito de São Paulo não melhora nem assim. É A- osso. Aqui melhora, assim, interior, né? Em São O- Paulo, eu lembro de. Bom, tudo bem, começou agora, mas vai melhorar muito ainda. Mas geralmente, quando na primeira semana já de férias, eu já senti uma melhora no trânsito. Mas esse ano, até agora, não senti nada. Ai, senhor, foi Samuel. Fala, Dia, Samuel. bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom Como tá dia. as coisas aí, pessoal? Vitão, tudo bem? Camila? Tudo bem? Graças a Deus. Vocês estão me vendo bem ou tá travando a minha imagem? Tá Não, ok? sua imagem. A do Samuel tá travando um pouquinho. Tá, a sua imagem tá ruim, Samuel. O Samuel travou. Será que ele tá aí ainda? Oi, eu fui fechar a porta, você fala comigo, Victor? Tá mudo? Agora sim, Samuel tá aí. É que tava travado, eu falei, será que ele tá aí? Será que não? Tá aí. Cara, minha internet hoje, não sei o que aconteceu aqui, já mudei a rede aqui, vamos ver o que que dá. Não, mas tá boa agora. Ô, Victor, é esperar o pessoal chegar, né? A gente espera aí até umas 9:05, 9:03 aí, dá um tempinho. Eu acho legal, uns 5 minutinhos. É É, isso. faça aquela introdução que a gente combinou, né? E já passa a palavra aí para você, né? Fala aí o tempo mais ou menos de duração, os assuntos, enfim, aquela introdução. E aí vocês ficam à vontade. Maravilha. E a gente vai interagir aí. Tá bom, vamos nessa. Vamos, vai ser legal. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fabrício. Quer falar? Quer fazer alguma introdução? A gente já poderia já iniciar aqui. Imagina, o momento é todo seu. Acho que a única observação que eu tenho a fazer é que esse é o último treinamento do ano, né, pessoal? Parabéns a todos aí pelo ano, né, intenso de troca de conhecimento. Tenho certeza que temos convidados aí, né, importantíssimos para fechar com chave de ouro. A Camila também, né, numa progressão importante esse ano. Então, desejo um treinamento especial aí para vocês. Valeu. Estou muito empolgada aí, porque de fato foi um ano muito bom para a gente aqui. A gente evoluiu bastante, tivemos treinamentos muito bons. E Fabrício colocou aí o último treinamento do ano. Espero que seja uma manhã aí proveitosa. O treinamento vai ter uma duração média aí de 1 hora, né? A previsão é de 1 hora. Óbvio que a gente quer aqui que todos participem, interagem. Então pode ser que isso se estenda um pouquinho. Hoje eu estou trazendo o Samuel, que é o nosso comercial da Umint, né? A Umint está dentro do Hub da XP, dentro das soluções focadas em vida individual, saúde, e vida em grupo. Eles vão falar um pouquinho, né, sobre a trajetória da seguradora. E o Vitor, né, que é o nosso profissional, um especialista em treinamentos, principalmente focado nessa estratégia de soluções de vida dentro da assessoria. E quando ele me mostrou o treinamento, eu falei assim, nossa, Vitor, esse treinamento ele é bem completo, porque mesmo quem tem já um conhecimento mais avançado sobre a solução, a ferramenta, né, seguro de vida, ou até mesmo para aquele que está iniciando ali e tendo seu primeiro contato. Então, eu acho que vai fechar assim com chave de ouro o nosso cronograma aqui hoje. Nós temos aí que a gente passou pela expansão, então a gente tem bastante pessoas novas que às vezes não tiveram oportunidade de ver os nossos treinamentos que ficam sempre gravados, tá, Vitor?
por isso até que eu te perguntei se teria algum problema, porque a gente tem a universidade aqui, para quem não puder estar aqui com a gente online, poder assistir na regravação. E por fim, assim, só passar a palavra para ele, mas antes, gente, eu queria reforçar, né, que eu acredito muito na ferramenta, né, de seguro de vida quando pensada de forma racional e estratégica para os clientes. E principalmente quando a gente faz isso de forma consultiva, que é o que a gente faz aqui. Então, quando a gente entrega hoje um seguro de vida para um cliente, por isso que eu falo para vocês, quem ainda pensa na ferramenta de forma ainda tradicional ou até com uma certa crença, tirem isso de mente, porque a gente aqui no nosso canal, com as soluções que a gente tem, com os parceiros que a gente tem, e com a inteligência que a gente tem da área, a gente consegue, de fato, entregar para o nosso cliente uma ferramenta robusta, eficiente e estratégica para o planejamento financeiro dele. Então, já passando a palavra para você, viu, Vitor? Fica à vontade. E eu espero que todos aí aproveitem a manhã de hoje. Maravilha, Camila. Quero agradecer, mas antes mesmo de falar, acho que o Samuel também quer dar uma palavrinha aí, não quer, Samuca, não? Cara, só agradecer de novo mais uma vez, assim, cara, Camila, obrigado pela oportunidade, assim, 200%. Você, assim, transparece muita competência, liderança. Eu gosto de estar do lado de pessoas assim, então, por isso é que eu insisto tanto nesse escritório com vocês, que realmente eu acho que a gente tem um futuro muito legal juntos. Acho que a gente tem uma metodologia de trabalho muito parecida. Fabrício, obrigado também. A gente não se conhecia ainda. Espero poder esse ano fazer uma visita aí ainda nesse primeiro trimestre para vocês. Já estou colocando na minha agenda aqui de fevereiro, aqui, se eu dou um pulinho aí para a gente se conhecer, tomar um café pessoalmente. E agradecer e me colocar à disposição de todos, tá? Espero que todo mundo aproveite. O Vitor é um cara fantástico, agradecer a disponibilidade dele também. Ele é gerente de treinamento nosso na Umint, já foi do BTG, já foi do mercado, então é um cara que fala a nossa língua comercial. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, espero que vocês aproveitem. Eu tenho uma outra reunião 10 horas, então caso se estenda um pouquinho, eu deixo vocês em boas mãos, que é com o time Brasil, toda sexta, 10 horas, esse eu não consigo desmarcar, então não se preocupem aí e aproveitem aí, qualquer coisa eu estou por aqui, a gente vai interagindo. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Samuca. Comercial que é comercial. Se não falar, não é comercial, né? Eu sabia que ele queria falar alguma coisa. Tá aí, pô. Maravilha. Só Pessoal, eu quero fazendo um também. charme só, cara. Charme, eu sei. Bom, eu queria também agradecer, em primeiro lugar, o Samuel, do meu time comercial, que me conectou com vocês, né? Se não fosse essa ponte, não seria possível a minha participação. Camila, muito legal. A gente fez até um breve alinhamento. Super importante, a gente já vê o cuidado daí, né, Samuel? Sabe, de parar, fazer com atenção. Fabrício, que responsabilidade a nossa de pegar o último treinamento aí de vocês. Eu espero que realmente a gente termine aí com chave de ouro, com boas lembranças e com muito gás, muita energia para começar o ano. Eu não vou falar nem começar, para terminar o ano também boletando e começar boletando mais ainda, tá? Maravilha. Então eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu estou improvisado numa sala que não é a minha, e então eu não estou com uma segunda tela. Então eu não vou estar vendo nada a não ser a minha apresentação. Então, Camila, Samuel, vocês fiquem à vontade. Se vocês verem que tem pessoas levantando a mão, eu digo até, pode até me interromper. Se a gente vê que o fluxo dá para a gente ir nessa dinâmica, a gente vai interrompendo e vai. Se a gente vê que tá pausando muito, não que seja um problema, aí a gente muda a estratégia e deixa para o final. Enfim, as considerações, as dúvidas, tá? Mas eu acho que a gente pode ir dessa forma dinâmica que vai dar bom. Vocês Já está estão vendo aí minha aparecendo aí, tela, Vitor. né? Maravilha. Já. Eu vou até pedir a gentileza de todos vocês de escanearem esse QR Code, é muito importante para a gente. Esse QR Code nada mais é do que marcar a presença. Todos os nossos treinamentos são treinamentos auditados, tem auditoria, enfim, para manter a qualidade, entender se tem aderência à exigência, ao que vocês estão precisando, enfim. E no final eu vou deixar um outro QR Code que é mais rápido do que esse. Esse aqui é só para a gente realmente marcar a presença, e o final é a nossa NPS, uma NPS no qual a gente não sabe nem quem está avaliando, é no anonimato mesmo. Então vocês fiquem à vontade depois para dizer também se gostou e também se não gostou, tá bom? É tudo válido. A gente quer aqui com isso só enriquecer o material. Vou dar mais 10 segundinhos aí, acho que é o tempo para pegar esse QR Code e a gente começa.
Bora lá então, vai. Eu antes queria apresentar para vocês um pouquinho da Umint. O que eu quero também combinar é, hoje, nós não vamos falar absolutamente nada de produto. Apesar de eu ser uma seguradora e vender produto, preciso vender produto, eu acho que para essa primeira troca nossa, eu acho que seria muito legal a gente falar sobre conceito. Até porque o que eu estava falando para a Camila, o que a gente precisa, na verdade, é mais habilidades comerciais do que ficar falando propriamente de produto e questões técnicas. Talvez essas questões a gente trata, né, Camila, mais para frente em uma outra oportunidade, diretamente com o ponto focal de seguro. Então, começando falando um pouquinho da Umint, quem somos nós? Está aqui do lado esquerdo é a nossa sede, a foto da nossa sede, inclusive onde eu estou aqui agora, nesse momento. Nós iniciamos nossas atividades aqui no Brasil em 1980, através do plano de saúde. Eu vou até colocar aqui a linha do tempo. Plano de saúde. Eu não sei se todos vocês conhecem a Marco Mint, tá? Eu sou daqui de São Paulo. Eu tenho 42 anos, então eu cresci já sabendo quem é o Mint, né? Uma empresa que vai fazer 45 anos o ano que vem. A Mint é a maior, né? A maior, acho que talvez a única, talvez não, a única perante a ANS que atende o segmento de alta renda aqui no Brasil na área da saúde. Então, se a gente pegar os melhores planos, eu vou até falar nomes, acho que não tem problema, de seguradoras como Bradesco, Sul América, enfim, hoje perante a ANS, até mesmo Care Plus, a única operadora que atende as exigências de alta renda, ou seja, segmento premium, é a Umint na área da saúde. Tá? Tanto que a cada 10 médicos, 9 lembram da Umint quando você pergunta sobre plano de saúde. Um outro ponto, um marco muito importante da Umint Saúde, que nossa empresa foi a empresa que iniciou o reembolso aqui no nosso país. Então, isso também é um marco, é um ponto muito importante. Por que eu estou falando isso tudo? Porque enquanto eu estou falando do médico, eu já estou vendo que eles, poxa, pensou em profissional da saúde, certamente o nome Umint pode ser um nome que venha a ser um atrativo até mesmo para fechar negócio. Tá? Tem muita credibilidade a Umint nessa vertical de saúde. Em 1999, nós aumentamos o nosso leque da área da saúde, indo para a área odontológica. Hoje nós temos 2 clínicas odontológicas, uma delas fica aqui também na nossa sede, no térreo, onde eu estou. E essas clínicas, elas obtiveram desde 1999 o selo da JCI, que é um selo, uma certificação mundial da área da saúde, que para vocês terem uma ideia, o Hospital Albert Einstein e o Sírio-Libanês, ambos, né, com super renomados aqui no país, são quem detém também essa chancela, junto com a Omint. Em 2011, nós aumentamos, né, ainda mais a nossa atividade através da assistência à viagem. Fazia total sentido. Imagina que nós trabalhávamos já desde 1980 o cliente de alta renda. Será que esse cliente de alta renda, que já está acostumado com um bom serviço de excelência da Umint na área da saúde, não iam gostar de ter o mesmo tipo de retaguarda e tranquilidade lá no exterior? Foi meio que nessa provocação que a gente começou a assistência à viagem. E durante alguns anos trabalhamos dessa forma, até que 2015, perdão, eu não sei se vocês vão se recordar, mas teve um acidente envolvendo brasileiros com um balão na Capadócia. Não foi com a Umint, nós não éramos, né, a assistência à viagem desse grupo, mas o fato é que a empresa na qual eles contrataram relutou muito em pagar. E aí a SUSEP teve que intervir. E nessa intervenção, ela regulamentou dizendo que toda assistência à viagem passaria a ser um seguro viagem através de uma seguradora. E aí, opa, isso já mudou completamente como nós estávamos trabalhando. E nós tínhamos 2 opções. Ou nós nos conectávamos a uma seguradora, ou nós iríamos constituir a nossa seguradora. Nós acabamos optando pela segunda opção. E em 2015 nasce a nossa seguradora. Nasce através de uma demanda do seguro viagem. E aí depois vem em 2016 o seguro de vida em grupo, depois em 2017 o seguro de vida individual, que é o que nós estamos aqui agora. E pessoal, eu acho bacana falar dessa linha do tempo, porque a Umint é uma empresa com nome muito sólido, uma empresa muito bem renomada, principalmente na área da saúde. E eu já escutei, infelizmente, às vezes, quando as pessoas vão falar de concorrência, ao invés de
enfim, eu não gosto de falar do defeito de ninguém, mas tem gente que usa como, ao invés de falar de pontos positivos da sua companhia, prefere encontrar pontos que talvez possam ser negativos de outras para tentar, enfim, reverter uma venda, converter uma venda. E o que eu escuto, já escutei de mercado falando da Aumente nossa, perdão, qual a solvência dessa empresa? Porque, nossa, são só 10 anos de seguradora, é muito pouco tempo, e isso é aquilo, nossa, não é confiável, não é? Veja, nós estamos falando de um grupo econômico, eu vou até passar aqui, opa, não, desculpa, é o próximo slide. Nós estamos falando de um grupo econômico de 45 anos, no qual iniciou suas atividades através de proteção pessoal, que é da área da saúde. A área da saúde tem total sinergia com a área de seguros. Inclusive, para você precificar bem um bom seguro, para você, enfim, aliás, eu falo, a Almint, ela só teve, a Almint Seguros só foi privilegiada em ter um background da Almint Saúde de anos, de décadas daqui de Brasil. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que há quase 45 anos estuda e conhece o Brasil. Então, a Almint Seguros chegou muito acelerada, tanto com questões de injeção de capital, né, pela Almint Saúde, como através de conhecimento. Então, hoje eu falo, a Almint, o que todas as companhias talvez tenham demorado para ganhar robustez, a Almint chegou de uma forma muito veloz por conta de toda essa estrutura. Tá? Trazendo alguns números para vocês, a Almint, no último ano, nós faturamos 2,4 bi. Nós nos colocamos como uma empresa sustentável e de crescimento orgânico, onde aproximadamente a cada 5 anos a gente meio que dobra de tamanho. Tá? Uma outra referência legal que eu peguei para vocês, que eu estava, enfim, que a gente pega muito os números de sinistralidade, de benefício pago, isso é muito importante. O último ano, o Grupo Omint pagou 1,9 bi de benefícios, nos quais 70% desse volume nós tivemos que liquidar em 24 horas. Porque é isso. Uma empresa que trabalha no segmento de alta renda e tem o compromisso já de 40 anos atrás de fazer seus pagamentos de forma muito veloz, a gente honra até hoje. Então, 70% veio realmente através de uma demanda do saúde, no qual a gente tem 24 horas para liquidar. Então, quando a gente fala de solvência, eu falo, pô, falar de um número desse é muito expressivo e muito importante para deixar bem claro aí para todos. Embaixo aqui a gente vê algumas das nossas filiais, tá, nas quais nós temos base, tá, ponto fixo, pessoas atendendo, mas a gente atende hoje o Brasil inteiro. O Samuel mesmo é um parceiro que vira e mexe, a gente também tem algum canto do Brasil atendendo. Tá? Então hoje nós estamos de ponta a ponta do Brasil. Quando eu falo grupo econômico, é isso. O Omint Saúde e Seguros, no qual o Omint Saúde responde à ANS e o Omint Seguros responde à SUSEP. Eu faço parte da Omint Seguros e hoje nós vamos conversar sobre seguro de vida individual. Combinado, turma? E aí agora eu convido vocês para ficarem super à vontade aí, enfim, de perguntar, tiverem alguma dúvida. A interação está aberta aí para todos. Eu queria começar falando sobre gerenciamento de risco. Eu não sei qual é o nome exatamente que talvez vocês usem aí. Eu fiquei muito confortável em falar sobre gerenciamento de risco. E o que é esse gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco nada mais é, turma, do que o estudo que vai compreender as informações financeiras como um todo, tá? De quem? De um grupo econômico, seja uma família, seja uma sociedade, enfim, um único indivíduo, com o intuito de trazer proteção para esse patrimônio, através de algumas ferramentas. Quais são as ferramentas? Aqui eu vou citar algumas, tá? Seguro de vida, aí eu peço para que vocês lembrem daqui da gente, da Omint. Um VGBL, por exemplo, uma holding, uma trust, um fundo exclusivo, offshore, enfim, tem tantas situações que a gente pode traçar como estratégia voltada em proteção, mas o mais legal de tudo é a gente olhar que elas fazem parte de uma única engrenagem. Elas são complementares, tá? Elas não deveriam ser encaradas como uma anulando a outra ou competindo. Elas são complementares. E é muito comum, principalmente no mercado financeiro, tanto o cliente como nós na assessoria, muitas vezes confundirmos o que é um VGBL, porque eu tenho um VGBL e não preciso mais de um seguro, ou porque eu tenho um seguro e não preciso mais de uma VGBL, ou melhor, não vou fazer nada disso, a holding resolve tudo. Veja, nem sempre isso é verdade. Aliás,
Que elas não competem, isso vocês não tenham dúvidas, tá? Então, é muito importante para a gente parar, primeiramente, de se auto-sabotar, né? Porque tem isso que anula o outro. Vale passar por um gerenciamento de risco e entender se existe uma ferramenta mais aderente para, enfim, eventuais possibilidades. Vou colocar para vocês uma curiosidade, prometo que não é em vão, tá? Papo de louco, né? O cara vem falar de seguro e de repente está falando de astronauta aqui. Mas olha que interessante. Os astronautas que trabalharam no programa da Apollo da NASA, isso na década de 60, tá? Não conseguiram se qualificar para receber o seguro de vida. Imagina, por que será, né? Nós estamos falando primeiro de uma profissão de altíssimo risco, astronauta. Década de 60. Década de 60, o seguro de vida não era tão moderno quanto, por exemplo, hoje. O seguro de vida, assim como qualquer produto, também se moderniza, também ganha uma nova cara ano a ano, né? E sem falar que a Apollo 1 explodiu no lançamento. Então, dificilmente vai conseguir contratar um seguro. Mas o fato é que eles tinham interesse em contratar o seguro. Eles tinham isso como um plano A e não conseguiram avançar. O que eles fizeram? Foram para um plano B. O plano B desses astronautas foram simplesmente pegar papéis em branco e fazer autógrafos. E foram autografando esses papéis. O intuito do quê? De deixar uma possível indenização ou um possível valor caso eles morressem, eles deixarem esses papeizinhos com seus familiares, tá? Filhos, esposa, enfim. Esse foi o plano B deles. Guardem essa informação do astronauta que a gente vai voltar com eles ainda no final, tá? Para a gente fazer aí e ver onde é que se encaixa isso que eu estou colocando aqui para vocês, dessa curiosidade. Vou passar aqui para vocês a estrutura. Aliás, esse slide e o próximo são os dois que são um pouquinho mais técnicos, tá bom? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Inclusive, eles são importantes até para elevar o conhecimento de vocês e que vocês também tenham um alto nível de conversa na hora de abordar o tema de seguro com o cliente de vocês. Existe aqui no Brasil duas possibilidades de estrutura de seguro: seguro de vida individual e seguro de vida em grupo. Olhando assim o nome, tá fácil de matar. Ó, individual, uma pessoa, seguro de vida em grupo, massificado. Perfeito, fácil. Mas tem muita gente que tem o seguro de vida em grupo achando que contratou um seguro de vida individual. E aí é onde mora o perigo. E eu tenho certeza que todos vocês, aí eu vou falar 100% de vocês, tem cliente com seguro de vida em grupo achando que é seguro de vida individual. Uma coisa é o Vitor trabalhar no Mint e ter o benefício do seguro de vida em grupo, que eu tenho ciência que é um seguro de vida em grupo. O outro é eu contratar um seguro achando que é uma coisa e é outra coisa. Como é que funciona isso? Seguro de vida individual, o cliente de vocês, o proponente, ele tem uma apólice direta junto a uma seguradora, no caso o Mint. Logo, ele vai ser o dono desse documento. Ele é o segurado, como vocês podem ver. Ele tem autonomia. Ele paga pelo banco que ele quer, pela forma de pagamento que ele quer. Ele mexe nas coberturas, ele mexe no beneficiário. Ele tem, a palavra é essa que eu falei, autonomia, tá? Liberdade aqui. O seguro de vida em grupo, esse mesmo cliente, ele tem, ao invés de uma pólice, ele tem um contrato junto a um estipulante. Quem pode ser estipulante? Banco de varejo. O banco de varejo é um dos maiores estipulantes. Eles vendem produtos de seguro. E muitas vezes está nesse grupo. Pelo fato de você ter um vínculo de correntista, dá o direito dele vender um seguro em grupo, assim como, por exemplo, a Mint me oferece por ser funcionário dela. Ok? E aí esse estipulante é quem detém essa apólice com a seguradora. Logo, quem tem o controle desse documento é a estipulante que convida essa pessoa para ser o segurado, entre aspas, tá? Então ele não tem autonomia. Se ele quiser mudar de banco, ele não consegue. Se ele quiser tirar do débito em conta e colocar no cartão de crédito, ele não consegue. Ele não consegue mexer, muitas vezes tem limitadores de capitais segurados. Não é dele esse documento. Se lá na frente ele tiver um bloqueio na conta, certamente a primeira coisa que fazem é cancelar esse seguro. A própria estipulante, que é a dona, já comunica à seguradora: olha, não tenho mais interesse. Assim como se um dia eu deixar de trabalhar normalmente, eu também perco o benefício do seguro de vida em grupo oferecido por ela. Então, esse esqueleto é muito importante para que vocês entendam
que quando a gente vai falar de seguro de vida e o cliente acha que já tem o seguro de vida, é um dever de vocês da assessoria. Opa, bacana, inclusive eu como assessor gostaria muito, se você puder compartilhar a sua pólice, até para a gente entender o que você tem contratado e entender até o tipo de estrutura no qual ele está, tá bom? E, Vitor, se eu puder contribuir aí, eu acho Lógico. que ali a gente teve ali os conceitos, né, de cada um, mas o maior risco que eu vejo para um cliente que se sente protegido aí com relação ao ter uma apólice de seguro de vida em grupo, são duas coisas, né? Primeiro, porque de fato ele não tem controle sobre isso, porque se essa empresa encerra, mesmo ele sendo sócio dessa empresa, se um dia essa empresa, né, ele sair da sociedade, ou se essa empresa for vendida, se esse CNPJ for encerrado, aquela cobertura, aquele seguro, ele também acaba sendo descontinuado. É. O segundo, porque você está muito limitado em termos de proteção, de cobertura. Na maioria das vezes, você tem uma cobertura muito aquém do que, de fato, um cliente Sem com dúvida. o potencial financeiro que a gente tem e responsabilidade deveria ter. E eu acho que um terceiro é que, às vezes, quando a pessoa vai pensar, de fato, que não é a melhor proteção para ela, como já aconteceu muitas vezes aqui, esse cliente já não tem uma saúde, né, boa Perfeito. para contratar um novo seguro, ou a idade dele já está muito acima do permitido. E Perfeito. aí gera uma complicação e uma frustração mesmo para essa família que em algum momento vai precisar de seguro. Aí fica essa insegurança, né? Muito bem colocado. Então, vai além da estrutura, não é só que. Exatamente, ainda vem uma série de fatores. Primeiro, que a gente não está comparando laranja com laranja. Quando a gente vê um seguro de vida em grupo, não é igual à finalidade de um seguro de vida individual. Não dá para. É um plus. O seguro de vida em grupo, dependendo de como for contratado, volto a dizer, eu como cliente não, como funcionário mente, tenho que enxergar como um plus. Tá ótimo. Agora, eu contratar um seguro de vida em grupo, sabendo da existência do seguro de vida individual, jamais. Jamais. O que é uma ferramenta financeira, sem sombra de dúvida, é o individual. Tá? Além de falar da estrutura, um outro ponto muito importante para vocês, um pouquinho mais técnico, mas também bem explicativo e importante, é falar sobre o regime no qual eles são feitos. Também existem dois tipos de regime, o de capitalização e de repartição simples. Quais são as principais diferenças de um e do outro? Um é um seguro de vida individual. Capitalização sempre vai ser individual. O repartição simples ele é individual ou em grupo. Aquele exemplo que eu dei anterior agora do estipulante, sendo o banco, é um seguro de repartição simples em grupo, tá bom? Pode ser temporário ou vitalícia e o outro é anual. O que é um seguro temporário, na minha visão? Não sei se é de vocês também, mas eu gosto muito de enxergar como um aluguel financeiro. O seguro temporário é aquele que fixa 10, 15, 20, 30 anos. Eu estou alugando um dinheiro. E o vitalício é a compra de um ativo financeiro. E o outro é um seguro anual. Anual. Pode ser também encarado como uma espécie de aluguel também, mas é anual. Tá? Sendo anual, ele vai ter todo ano, além do IPCA, o enquadramento etário. O outro não. Por ele ser vitalício, a gente já fixar o tempo que vai ser o seguro, seja vitalício ou temporário X, a gente já sabe que o aumento, o acréscimo, vai ser sempre em cima apenas do IPCA. Um congela o risco. O que é o congela o risco? Vai entender na hora da contratação. Eu, de novo, como exemplo, Vitor, 42 anos, trabalhando no Mint, sem hobby ou esporte de risco. Para sempre eu vou ser esse perfil para eles, uma vez que eu assinei com eles nessas condições. Se daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu virar policial, agora andar armado, ou virei paraquedista, isso pouco importa. Diferente quando a gente faz um seguro anual, que todo ano você vai ter o reajuste, porque todo ano ele renova. Se todo ano ele renova, é cabível uma reavaliação do risco anualmente. Deveria ser assim, tá? Um pode ou não ter a disponibilidade da revenda da pólice, que é o resgate, tá? E o outro não tem a possibilidade da revenda da pólice. Eu gosto de colocar esse ponto, mas volto a dizer, não é ser resgatável que vai determinar se o produto de seguro é bom ou não. São finalidades diferentes. O nosso temporário é um aluguel financeiro. Aluguel não forma reserva, mas não devolve dinheiro para o cliente. O vitalício, por comprar um ativo, já que é uma compra, ele forma reserva, tá bom? Essa é a diferença.
Vitor, antes de você passar, volta aí, só para eu traduzir um pouquinho aí, né? Eu sei que é técnico, e aí eu vou tentar traduzir um pouquinho mais para isso ficar ainda mais claro para vocês, tá? Não que não tenha ficado, mas eu acho que isso, até para mim, que estou no mercado, às vezes gera uma certa confusão. Quando a gente fala de um regime financeiro de capitalização, isso aí eu lembro até da SUSEP, né? Quando a gente estuda isso. Regime financeiro de capitalização e regime financeiro de repartição simples é basicamente o seguinte: no regime financeiro de capitalização, ainda que essa apólice não forma resgate, ela provisiona um valor que você pagou Isso. para a seguradora. O que te permite, até, de repente, se você deixar de pagar, você não está contribuindo mais, não tem condições de pagar o seguro, te dá a opção de saldar essa apólice. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é extraordinário a eficiência, né? A inteligência disso. É como se fosse uma assistência financeira dentro do seguro. Então, quando o cliente faz um seguro dentro dessa estrutura de regime financeiro de capitalização, que é o seguro que a gente aqui viabiliza para o nosso cliente, existe essa possibilidade. Agora, se ele está num seguro de regime financeiro de repartição simples, né, que geralmente são seguros tradicionais ali de banco, ele ficou inadimplente, a apólice cancelou, gente, acabou, ele não tem cobertura, ele não tem saldamento, acabou, morreu, Exato. ele não tem opção mais de fazer mais nada. Então, esse é um ponto, tá? Muito bem fazer colocado. Com Não, relação é importante. Pode falar, desculpa. Não, pode concluir, é porque eu já ia passar para a questão do temporário vitalício. Pode falar, vamos lá. Vamos lá. Temporário vitalício, gente, o temporário, a gente estipula um prazo contratualmente com o cliente, o que é muito inteligente também, porque você ali estipula para o cliente e para ele já congela o risco ali de idade, não passando mais por nenhum reenquadramento etário ou nova avaliação de risco. Então, quanto que a gente geralmente inclui uma cobertura temporária? Quanto de fato o cliente precisa dessa cobertura por um período determinado? Então, no caso de, às vezes, desse cliente ter filhos em fase de educação, ele precisar ali cumprir uma responsabilidade financeira até ele acumular patrimônio, enfim. Projetos temporários, né? Projetos temporários que são e que tem são relativamente longevos ainda, que se você parar para pensar, é uma equiparação patrimonial. Quanto que eu preciso, que somado ao que eu tenho, vai fazer frente, né? Se eu sair temporariamente ou definitivamente. Dar a manutenção financeira, um seguro temporário, eu falo, é contingência na veia, né? E o que traz segurança também para o cliente, porque quando a gente fala de um seguro anual, a seguradora ela pode, em algum momento, falar assim, aqui é de direito nosso não querer renovar o seu seguro. Quando a gente estipula no contrato um prazo, a seguradora ela é obrigada a cumprir aquele prazo de cobertura, você tendo agravamento ou não de saúde, tá? Então, assim, isso mesmo. Esse aí eu acho que é uma das principais diferenças. E quando a gente fala de um seguro vitalício, a gente está falando de uma cobertura da vida inteira, o que, na maioria dos casos, a gente recomenda para fins de sucessão patrimonial, porque como a gente fala para o cliente, né, a gente espera que isso aconteça muito lá na frente, então por isso que não cabe trazer, talvez, uma cobertura temporária para essa finalidade sucessória. No entanto, pode ser que caiba um seguro temporário para fim sucessório, cada caso é um caso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, já atendi um cliente que ele vai integralizar o patrimônio dentro de uma holding, patrimônio imobiliário, mas o volume de patrimônio dele é muito alto. Então, até que a gente consiga consolidar todo esse patrimônio dentro dessa holding, fazer a distribuição das cotas e, de fato, findar aí esse processo sucessório, a gente pode trazer um seguro temporário para cobrir essas despesas de inventário até que tudo se dê. Então, cada caso é um caso, tá, gente? Exatamente. Mas, no geral, a gente recomenda Vou fazer um parênteses. sucessão. Manda aí, Samuca. Tá picotando. Você não vai falar de produto hoje, mas lembrando, minha internet tá ruim, cara. Vocês estão me ouvindo melhor aqui? Eu fechei minha câmera aqui para ver se melhora. Agora tá. Tá. Até fazendo um parênteses, lembrando que o nosso temporário, até a metade da vigência dele, a gente pode transformar em vitalício com a DPS cravada na entrada, né? Assim, isso é muito bom, porque a gente não precisa acender aquela vela para o cliente ter saúde para lá na frente fazer um whole life para ele, né? No momento em que ele precisa de um capital segurado maior e a disponibilidade financeira às vezes não é tanta, né? Ou não é para o 100% da empresa. Perfeito, muito bem lembrado. É isso, turma. Com relação, acho que essa parte de regime, não dá para a gente avançar muito, mas você vê que
falar um pouquinho, né? Minimamente já eleva o nosso conhecimento aí do que vocês têm na manga aí, como potencial. Então, quando a gente fala de repartição simples, que é aquele seguro, inclusive, da estrutura do banco, na maioria das vezes, que o nosso cliente tem, pô, cara, a gente tem que mostrar, tem que saber mostrar para ele que existe uma outra ferramenta que é usada com o mesmo nome, né? E a gente tem que tomar muito cuidado como apresenta, porque se você falar, não, vamos falar sobre seguro de vida, tem gente que fala, não, obrigado, eu já tenho, mas já tem o quê, né? Então, essas são as diferenças que fazem total, que trazem muita relevância lá na frente. Quero trazer para vocês uma linha que nós criamos aqui para falar das estratégias nas etapas, na verdade, as etapas financeiras da vida de cada um. Vocês estão me vendo também em câmera? Eu apareço aí? Também estou, né? Porque às vezes eu gosto de gesticular e, enfim, Infelizmente estamos vendo. Infelizmente, é verdade. Boa. Então, basicamente, nós colocamos aqui 4 etapas: o despertar financeiro, a formação patrimonial, que é onde deve estar a maioria do cliente de vocês aqui, nessa segunda etapa, e a aposentadoria, onde também tem uma boa parcela aí dos clientes, e a sucessão. Tá? São as 4 etapas que a gente vai minimamente falar aqui agora. Fazendo uma linha, o inicial, colocando aqui o despertar financeiro, eu ilustrei dos 20 aos 30, mas poderia ser dos 18 aos 30, dos 18 ao 32, não é essa a questão, não vamos nos apegar à idade, mas mais ou menos a prazo. Aqui é um prazo curto, nós estamos falando de, sei lá, 5, 10 anos, que é quando a gente começa a ter a nossa independência financeira, começa a carreira solo, de peito aberto aí para o mundo, se formou, começou uma atividade laboral, está se firmando na vida e começando a trazer ganhar seus primeiros recursos aí, tá? A segunda etapa da vida é a formação patrimonial. Volto a dizer, é onde está a maioria do cliente de vocês. E é a fase da vida onde provavelmente tudo vai acontecer e nada deveria dar errado. Pelo menos a gente pensa assim, o nosso cliente também pensa assim, e está certo em pensar, tá? Nessa etapa a gente pode ver que a pessoa começa a trabalhar, ela começa a formar patrimônio, uns vão constituir família, outros vão ter outros tipos de dependentes, enfim, vão viver a vida como tem que viver, e vão, inclusive, aqui, ó, começar a guardar, poupar dinheiro aqui com vocês. As coisas acontecem aqui, tá bom? A terceira etapa da vida é a aposentadoria, onde viver muito sem planejamento pode ser um problema. E é verdade, cada vez mais somos longevos. Então, isso quer dizer o quê? Tudo bem, a probabilidade também da gente aumentar o prazo de formação patrimonial é enorme. Hoje as pessoas não estão mais parando, tirando o pé do acelerador aos 65. Por elas terem saúde, eles também estão esticando, estão se sentindo bem e assim vai. Tá? A morte econômica não é decretada antes. Mas, por um outro lado, as pessoas também estão vivendo muito, 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 muito. E nós somos de uma geração que, muito provavelmente, essa parte da vida tende a ser maior do que a própria etapa de formação patrimonial. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês se recordam do Jorginho Guinle, que era aquele, não sei como Playboy, eu não sei como é que se fala, enfim, ele era o herdeiro do Copacabana Palace, o avô dele fez o Copacabana Palace, e ele morreu aos 70 e poucos anos, não chegou aos 80, e ele dava muita entrevista dizendo que ele calculou errado, ele não imaginava que ele ia viver muito e o patrimônio dele não fez frente. Ele morreu vivendo de favor nesse hotel, né, no Copacabana Palace, por ter sido da família. Então esse é um exemplo. E a quarta etapa é a etapa da sucessão, onde aqui a ideia é ter liquidez, tá? Uma boa eficiência financeira, mas principalmente liquidez, tá? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode pensar em planejamento nessas etapas, tá? Primeira etapa da vida para um jovem é plano de contingência, ele com ele. Ele precisa sair dessa etapa da vida e chegar na segunda de formação patrimonial. Só que se algo acontece com ele, que tira ele do caminho temporariamente, mas que mude o percurso, né, e exija de questões financeiras, um seguro tradicional, aquele seguro de repartição simples que a gente estava falando, ele já tende a ajudar. Porque às vezes um jovem, às vezes ele não está conseguindo pensar lá em um produto de 10, de 15, um vitalício. É ele com ele precisa anualmente fazendo essa contingência para que ele não pule e vá para a aposentadoria de alguém.
porque é muito isso que acontece. Quando um jovem não pensa, né, nesse ponto aí muito de dignidade, ele com ele, ele acaba tendo que ir para a vida, para a aposentadoria de uma pessoa que não estava planejando isso. Isso é um tipo de conceito muito enraizado já para um americano, para um japonês, para alguns países da Europa, como Alemanha, enfim. Infelizmente, aqui a gente não pensa muito, né, dessa forma. Aqui para o jovem cabe um plano de contingência. Mas onde eu quero focar é aqui, que é onde estão os clientes de vocês, na maioria deles. Então, quando a gente fala de contingência aqui, a gente está falando muito disso que a Camila também colocou, que é como é que eu posso ajudar o meu cliente a não consumir, a evitar que ele utilize a carteira dele ou o patrimônio dele de forma precoce. Porque numa eventualidade, se ele não tiver um plano de proteção, ele começa a consumir o patrimônio, geralmente onde ele tem a melhor liquidez. Pode ser, por exemplo, na carteira dele. Tá? Então, das nossas finalidades na assessoria é também evitar que esse patrimônio seja utilizado de forma precoce. Tá? Ajudar também a equiparar ao tamanho da necessidade dele. Volto a dizer vamos dar eu como exemplo. O meu patrimônio, agora me olhando na câmera, está aqui. E a minha necessidade financeira está aqui em cima. Quanto que somado ao que eu tenho, né? E por quanto tempo eu preciso para equiparar? O seguro de vida é a forma mais rápida de se fazer essa equiparação. Isso, inclusive, vale para quem tem o patrimônio acima da necessidade e é jovem. Se eu estou falando para que um dos nossos deveres é ajudar a chegar todo esse patrimônio na aposentadoria, poxa, mesmo que o cara tenha um patrimônio lá em cima, às vezes uma contingência leva 2% da renda dele, ao mês é nada, né? E evita que ele te faça a utilização desse patrimônio. Porque eu falo, usar o patrimônio não é problema nenhum, só que ele tem que usar o patrimônio na fase correta da vida. Na fase de acúmulo, de formação patrimonial, jamais deveríamos pensar em diminuir. Tá? Nessa etapa também já vale a pena a gente começar a falar em sucessão. Para muitos deles já tem para quem deixar, já tem patrimônio em formação, já tem alguns valores expressivos, por mais que sejam jovens. Por que eu falo isso? Porque o que compra seguro, nós sabemos, é saúde, é idade. O dinheiro vai pagar, é o poder de compra, mas o que vai determinar de fato é ele ter uma boa aceitação. Então, por que não, se já tem patrimônio? Vamos falar sobre sucessão, sim. Entre outros, podemos falar sobre empenhorabilidade. O seguro de vida é das ferramentas financeiras a que melhor pode se falar sobre o tema. Lógico, nós não podemos garantir nada e dizer sobre blindagem, mas a gente pode dizer com toda certeza que, em termos de proteção, o seguro de vida é que dá para a gente falar melhor sobre empenhorabilidade. Então, só que algumas ideias nas quais a gente pode pensar em proteger o nosso cliente. Quando a gente chega na aposentadoria, aí eu falo aí, gente, é pensar em sucessão. Não adianta a gente pensar em contingência na terceira idade. Porque se o conceito é alugar e comprar dinheiro, há de convir que o risco aqui já está grande. Alugar um seguro temporário, fazer um seguro por 10, 15, 20 anos, colocar coberturas, vai ficar super caro, não compensa. O que compensa agora aqui é utilizar o próprio patrimônio que a gente protegeu ao longo da vida, que chegou em sua forma plena, e agora o nosso cliente ele tem mais é que usar, mesmo que se for em prol da saúde. Mas por um outro lado, a gente também pode ainda trabalhar sucessão para ele. Sucessão é uma alternativa muito viável. A nossa amplitude etária vai dos 18 aos 70 anos aqui na Umint. Então a gente consegue propor ainda aqui, ó, mais ou menos até aqui, ó, 70 aninhos, a gente tem oportunidade de negócio aqui com o nosso cliente, tá? Dessa timeline era basicamente isso, mostrar que você vê que o mesmo produto, né, seguro de vida, é para finalidades diferentes, né, para públicos diferentes. Aqui é mais uma provocação, tá? Eu acho que é uma reflexão, não é nem provocação, uma reflexão pelo qual, se eu tivesse aí sentado na cadeira de vocês, eu ofereceria o seguro de vida. O primeiro motivo que me veio na cabeça foi esse: manter a exclusividade. Camila, eu falo isso para todos os assessores. Eu falo, poxa, você tem especialista, você tem head aí no escritório, você tem parceria com a Umint, não só com a Umint, com outros seguradores, mas eu espero ser sempre a primeira lembrada, o Umint no caso aqui. Vocês têm o cliente, vocês têm a confiança, a credibilidade já desse cliente, o relacionamento.
Por que que não vai falar do seguro? Vai deixar para que alguém de fora fale? Aí esse alguém de fora fala e começa um relacionamento com o seu cliente. E amanhã esse cara, se já não for um assessor, amanhã ele pode vir a ser, que cada vez mais a turma do seguro tem entrado em assessoria. Então, se vocês têm respeito pela carteira que vocês já formaram, estão formando, ofereçam. O máximo que vai acontecer é o cliente falar não, obrigado, não quer nem evoluir em saber, mas ele, quando se um dia pensar, ele vai lembrar que aí dentro de casa tem essa possibilidade. O problema é quando a gente não fala, subentende-se que não tem, e aí vai procurar na rua, tá bom? Então, pensem muito na carteira de vocês nessa ótica. O cross-selling, falar de seguro também pode ser uma abertura e pode ser complementar para falar de outros produtos. Muitas vezes a gente conversando sobre seguro e a gente entende que, pô, na verdade, além do seguro, é cabível uma outra estratégia, alguma outra, enfim, algum outro recurso aí que o escritório tem a oferecer. Aqui é a proteção da carteira, proteger a carteira contra resgates inesperados por motivos emergenciais. Vocês têm essa ferramenta, né? Evitar a utilização de forma precoce. Lembra que a gente falou agora na timeline? Para que você, imagina você o risco, a responsabilidade de você na assessoria, trabalhou durante anos aí a carteira desse cliente, e porque você decidiu por ele, não vou oferecer nada de proteção. Vamos só rentabilizar, vamos embora, deixa assim que está indo bem. Cara, não carreguem com vocês essa responsabilidade. Transfira Ô, pro... Vitor, deixa eu até falar uma historinha breve. Aconteceu num escritório da BTG em BH agora não, tem uns 8 meses isso. A gente tinha um cliente nosso lá da Umint. Ele, inclusive, tinha um plano há 2 meses, né, um médico famoso lá, e ele infartou, tá? Então, assim, foi um caso bem chocante. Ele é um médico muito conhecido, ele tinha um seguro até alto com a gente. E logo depois que ele infartou, assim, a Mint já pagou, porque realmente, né, não tinha nada, foi um acaso, ele DPS clean, apesar de tudo, enfim, a esposa dele foi para o escritório para sacar o investimento que tinha, e o assessor, junto com o head de seguros, acabou entregando o cheque que ele tinha de benefício, né, Olá. e era um benefício de mais de R$ 1,5 milhão. E o interessante foi que o quê? Ela, além de não resgatar esse dinheiro, ela ainda aplicou Aí, parte dele, foi parte em torno de 1 milhão, e ficou com a diferença para os custos emergenciais ali, enfim, dia a dia. sensacional. Então, quer dizer, ela além de não tirar o que ela tinha, ela ainda aplicou na continuidade do rendimento. Então, assim, é uma cliente que nunca vai deixar o escritório, né? Assim, você criou uma perpetuidade aí assim, absurda, né? Exatamente. Exatamente. Faz total sentido. Eu falo, e para mim, eu penso muito de verdade. Tem a ferramenta, tem tudo aí. É uma responsabilidade muito grande não oferecer. Imagina que nos Estados Unidos é obrigatório, você vai começar a trabalhar um investimento com o cliente. Eles pedem, inclusive, eles propõem uma proteção. Caso o cliente não queira, eles pegam até, coletam até assinatura para mostrar lá na frente, ó, ele que abriu mão. Então, tirem essa responsabilidade de vocês, vocês têm é, especialistas para fazer essa avaliação, ver quais são os pontos de vulnerabilidade, o que dá para apresentar como estratégia para o cliente de vocês. Tá? Geralmente aqui é uma contingência, vai muito bem, tá? Resgates inesperados por motivos emergenciais, contingência, uma sucessão, enfim. Expandir os serviços da consultoria. Eu falo, se você antes não falava de seguro, né, ou de gerenciamento de risco, que agora você fala, certamente você já acordou mais completo do que quando você foi dormir, tá? Então, é muito importante isso. A sua assessoria é muito mais completa porque você já expandiu o serviço. Encarem dessa forma também. A abertura de novos clientes. Quantas oportunidades eu já vi através do seguro? Aqui é o caminho inverso do item 1. Aqui você vai ser exatamente aquele assessor que viu uma abertura, uma possibilidade de alguém que não tratou o seguro. Então imagina que eu ligo lá para o Samuel, falou, Samuel, pô, querendo vender o meu peixe como assessor, né? E aí o Samuel vira para mim e fala, pô, Vitor, obrigado, mas olha, eu já não tenho interesse na assessoria, porque eu já tenho, inclusive, um amigo nosso em comum, uma amiga nossa em comum, a Camila, que cuida aqui já da minha carteira e tal. Muito obrigado. E aí você tem duas alternativas, geralmente. Tomar o não e aceitar, o que é muito difícil para os nossos comerciais, a gente sempre quer tentar ter uma oportunidade para reverter esse não. Ou você eh, ou você aceita o não, né? Eu falo assim, vai para uma terceira via. A gente não precisa
a gente pode ser muito mais leve com o cliente. E a terceira via é, poxa, não, entendo, bacana, assim, Samuel, entendo o seu momento, importante ter assessoria, fico feliz já que você está resolvido com isso. Vamos fazer o seguinte, eu nem quero falar sobre assessoria. Será que a gente consegue conversar então sobre gerenciamento de risco, ver se tem, fazer um 360 graus, ver se tem algum ponto de vulnerabilidade? Eu nem vou perguntar onde está a alocação, isso, aquilo, onde você, como é que você tem feito. Aqui a ideia é tratar sobre gerenciamento de risco. Muitas vezes, pessoal, a gente acaba abrindo um relacionamento justamente com aquele assessor que deixou a ponta solta. Então, é uma oportunidade a mais para falar sobre serviço, tá? E aí, algum outro motivo pelo qual vocês pensariam em propor? Alguém quer falar algum motivo? Aí na cadeira de vocês, vocês olham e falam, pô, cara, olha, o seguro de vida também é legal por isso. Algum outro? Alguém? Alguém arrisca? Eu pensei em um. Quando eu fiz esse slide, eu pensei em um. O primeiro que me veio na cabeça é a remuneração. Eu falei, cara, pô, pode ser uma boa oportunidade de remuneração, principalmente para quem está começando um relacionamento, desculpa, uma transição de carreira, até se formar uma carteira leva tempo, né? Tempo é dinheiro. Tá aí, seguro de vida te alavanca bem, porque paga e paga bem. E não só isso. Aí eu também vou pensar na perpetuidade dessa carteira, um pouco do que o Samuel falou é ser lembrado. Se partiu de vocês falar sobre sucessão e não do gerente do banco, um dia que acontecer, você tenha certeza que daqui é que não vai sair. Então assim, é quem andar primeiro. Ofereçam, tá? Vou falar aqui para vocês, aqui são só alguns módulos, tá, Camila, que a gente tem aqui na nossa casa. A gente tem treinamento sobre contingência, sucessão familiar, sucessão empresarial. A gente também aborda proteção financeira, pensando num viés de empenhorabilidade, como eu já falei, entre outras, porque eu falo, seguro de vida é uma tela em branco e o cliente ele vai comprar o que a gente mostrar para ele, mas lógico, sempre pautado em estratégia e não em tragédia. Né? Tragédia, isso aí já cai por terra rápido. Apelo emocional vende, é verdade, mas vocês tenham certeza que é muito mais tem muito mais aderência quando se faz pensando em estratégia, a durabilidade dessa pólice tende a ser muito maior. E a dinâmica desse mercado, já fazendo parênteses, eu acho que você já está chegando ao final, a dinâmica desse mercado ela é incrível, né? Quando eu entrei na MetLife, faz mais ou menos 3 anos, quando eu estava na MetLife, eu acho que foi 2020, 2021, a gente ainda tinha aquele resquício de venda, né? De comover, falar do emocional, enfim. Mas isso não se perpetuava ali, né? Não era sustentável, porque às vezes o cliente ele contratava ali, mas não seguia com aquilo, foi na emoção. É verdade. E quando você leva aquilo de forma muito racional, no sentido assim, olha, e coerente com o planejamento, porque aqui a gente faz o contexto financeiro, a gente de fato coleta os dados da vida do cliente, entendendo ali a sua família, o seu patrimônio, o seu momento de vida, os seus objetivos. E se você leva essa estratégia coerente com tudo aquilo que você conversou com o cliente, fica muito mais fácil. É verdade. E fica uma venda estratégica. Você, de fato, não vende ali um seguro sem sentido. Você vende uma ferramenta realmente para o planejamento financeiro dele. É verdade. E você sabe que o mesmo cliente tem até um estudo que o mesmo cliente, quando abordado com viés mais de corretor externo, que vai fazer uma venda consultiva mais baseada na emoção, diferente de quando a gente realmente é autoridade no assunto e já trabalha com dinheiro do cliente, ou enfim, tende a ser 3 vezes maior. O mesmo cliente pagaria o que pagaria uns 5 mil anualizado, chega a pagar 15 mil num canal financeiro. O mesmo cliente. Então, assim, são propósitos, né, propostas diferentes, visões diferentes. Você vê como é que funciona. Olha, o tema que eu escolhi para vocês, estou mais ou menos no fim, tá? A gente acabou esticando um pouquinho, mas eu não sei como é que vocês estão de tempo. Agora acho que é uma parte muito legal, super importante. Pelo menos mais uns 15 minutos a gente deve levar, tá bom? A sucessão familiar foi o tema que eu escolhi. A ideia é falar de um tema que é mais do mesmo, eu sei disso, só que falar mais do mesmo de forma diferente dá injeção de ânimo, ajuda a gente ter outras visões, enfim. Eu falo para vocês, eu aprendo, acho que semanalmente, mensalmente me vem uma nova palavra que me muda completamente. Eu falo, caramba, que legal falar dessa forma. E é como eu queria hoje
compartilhar para vocês como eu venho falando desse tema. Então, sucessão familiar patrimonial nada mais é do que tratar o patrimônio acumulado perante o quê? As despesas sucessórias. Essa despesa sucessória incide o ITCMD, advogado e cartório. Estima-se hoje, tá? Não estou falando lá na frente, mas hoje a gente pensa de 10 a 15% do valor patrimonial. A gente fala 15 porque tem estado que já está na alíquota de 8, tá? Então, de 10 a 15 tende aí. Então, o nosso cliente tem 1 milhão, certamente vai de 100 a 150 mil só para pagar as despesas sucessórias. Como é que eu enxergo que o seguro de vida pode nos ajudar? Eu gosto muito dessa frase, para mim ela é impactante, ela resume muito bem a finalidade. O seguro de vida permite o quê? Tratar uma despesa existente de forma parcelada, alavancada, com a melhor eficiência financeira. Olha que interessante, como ele é atuante. Então, é uma despesa existente, minimamente ITCMD, a gente pode falar. Se quiser, não precisa nem falar do advogado, mas fala do ITCMD, não tem para onde fugir. Ó, despesa existente, ITCMD, de forma parcelada, porque o cliente paga mensal ou anual, alavancada, porque um único pagamento já garante o todo, com a melhor eficiência financeira, porque na quitação, quando eu olhar o que ele aportou, o que ele pagou menos e levou mais. Quando eu falo, parece meio grosseiro falar, mas é uma forma de comprar dinheiro barato, tá bom? E ser a chave sucessória e trazer liquidez. Então, basicamente, são esses dois pontos. Fazendo um outro resuminho, uma outra forma de pensar no seguro, o seguro de vida nada mais é do que a possibilidade de transmitir o maior patrimônio possível, de acordo com a vontade ou a necessidade do cliente, com o menor custo possível. Ou seja, quando a gente mostra para o cliente a possibilidade de transmitir dinheiro por uma apólice, ele está fazendo transmissão em vida. Se ele fizesse essa transmissão desse patrimônio para o filho dele, ele pagaria imposto, teria a regra da legítima, teria advogado, teria uma série de trâmites. Então, o que a gente faz? Vamos transmitir por um documento, por uma apólice. E essa apólice, esse documento, um dia vai ser do seu herdeiro. E você não paga. Você paga muito menos. E você sai alavancado e sai com certeza comprando, volto a dizer, o dinheiro barato que eu falei para vocês. Eu vou trazer o exemplo aqui de um case que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. Bom, não vou ficar aqui nessa telinha, que aqui isso vai sofrer mudanças, mas enfim, e não vem ao caso agora. Vamos falar então do nosso case, o João. O João, aliás, esse case, o que eu quero combinar com vocês? Nós não vamos falar sobre aumento patrimonial, não vamos falar sobre IPCA, não vamos falar sobre multa, juros. É um mundo só ilustrativo, só para a gente ver como é que funciona a dinâmica das possibilidades de sucessão que eu vou trazer aqui para vocês. O caso aqui é do João, ele tem para quem deixar, ele tem herdeiros, ele tem interesse, ele tem um patrimônio de 30 milhões. E ele é um cara que é super elegível a seguro. Ó, idade está dentro, bem de saúde, não tem hobby, esporte de risco e tem patrimônio. Pô, vamos vender sucessão para ele. Vamos ver se ele compra a ideia. O que ele tem hoje na declaração de IR dele? Ele tem aproximadamente 19 milhões declarados. Aqueles 30 milhões ele diz que no IR dele que é 19. Muito comum, né? O IR ser inferior ao que realmente vale. E ele tem aqui flat, ó, ele está imobilizado, ele tem investimentos, ele tem uma holding, ele tem uma série de situações aqui. Primeiro, a gente já mostra aqui de cara que nem sempre, porque o cliente tem holding, que não vai falar de seguro de vida. Depende para que finalidade ele fez a holding, como ele constituiu essa holding. Se ele fez doação em vida, já passou para os herdeiros, como cotistas, não. Aqui no caso está claro, ele certamente fez pensando no patrimônio dele, numa diminuição de impostos, visando os aluguéis. Provavelmente deve ter sido isso, tanto que está aqui, ele é o cotista. Ou seja, ele continua sendo dono desse patrimônio. O que antes era só tijolo, agora é cota. Mas quanto vale? Vale 1 milhão, continua valendo 1 milhão. Então, entra dentro do cálculo de imposto, de TCMD. Tá? O que a gente vai falar primeiro para o João é o seguinte, João, olha, vamos aqui. Vamos trabalhar com 30 milhões como patrimônio inventariável e não 19? Primeiro que a ideia aqui é trabalhar com o máximo que a gente pode. A gente não falou que a ideia é transmitir o maior patrimônio possível de acordo com a vontade ou a necessidade dele pelo menor custo? E seguro de vida, às vezes a gente só tem a oportunidade de falar uma vez. Então, se a gente conseguir engrandecer, fazer uma projeção,
né, vale a pena. Então, tudo que for motivo para trazer um capital segurado mais alto, a gente usa como argumento. E um deles é esse. Sempre o valor do patrimônio tem que ser o valor de mercado, porque o valor venal chega muito próximo ao valor de mercado quando se trata de sucessão. Desculpa, voltando aqui, João, que às vezes eu mudo o nome dele para Pedro, tá? Então aí fica uma loucura. Aí eu começo a falar em João, de repente ele virou Pedro, aí vocês se perdem. Ou João. O João, ele tá assim hoje, olha, sem planejamento sucessório. Ele nunca falou, ele tem uma assessoria e nunca falou sobre sucessão. Então ele está com 30 milhões inventariáveis, nos quais, se nós levarmos essa premissa aí de TCMD, advogado, cartório, chegar aí sei lá, 15%, daria aí 4 milhões e meio. Para quem? Para os herdeiros pagar. Isso não é uma despesa do João, é uma despesa do filho dele, da esposa, de quem deixar. A questão é, o herdeiro está preparado? Ele tem? Não tem? Então, muitas vezes não está. E aí, quem que vai arcar com isso? O próprio patrimônio do João. Só que esse patrimônio não está líquido para tal finalidade. Aí vem multa, vem juros, vem demora, o acesso desse patrimônio muitas vezes bloqueado. É complicado, tá? Mas nesse mundo que eu falei para vocês, a gente vai fazer que é um mundo muito legal e a juíza, ou o juiz, enfim, falou: não, olha, aconteceu isso com o João, família, tá aqui, ó, pega aqui parte do patrimônio e já tá pago. A gente sabe que não é assim que funciona, mas para ilustrar eu vou fazer dessa forma. Então, se sair do patrimônio dele, se sair, saiu 15% do patrimônio que ele trabalhou a vida inteira e a segunda geração ficou com 25 milhões e meio. Esse foi o primeiro cenário. Cenário que saiu bonzinho, hein? Porque a gente não, volta a dizer, não teve multa e juros. Cenário 2. Vamos falar do cenário 2 como VGBL. O cenário 2, ele foi, indicaram para ele fazer um VGBL. Falou, cara, faz um VGBL, porque aí você já vai cuidar a sua aposentadoria e da sua sucessão. Aí eu já pergunto para ele, opa, João, pera lá. Você colocou 5 milhões no VGBL. Para qual finalidade? É sucessória? Ou é pensando na sua aposentadoria? Porque não dá para você ter um plano para dois objetivos. Não dá. Não dá. Ah, não, é para sucessória. Realmente eu fiz pensando na sucessória. Opa, então, ponto positivo. João, você acertou, porque se a gente for usar o VGBL como ferramenta única sucessória, ele tem que ser colocado desculpa o termo, na porrada só, de uma única vez. Porque o VGBL não te alavanca. Ele vai sendo colocado de pouquinho em pouquinho. Então, pensou em sucessão? Fez certo, João. Parabéns, botou 5 milhões. E veja, a sua família precisava de 4,5, a gente já fez o cálculo aqui, em torno de 4,5, 5 milhões, está nadando de braçada, está ótimo. O que o João ganhou nesse primeiro momento aqui? Tá? Ele conseguiu aqui a redução do patrimônio inventariável e trouxe liquidez. A gente vai fazer com que 5 milhões saia do patrimônio inventariável. A gente sabe que isso é uma eterna briga, às vezes sai, às vezes entra, enfim. Nesse cenário, o VGBL está funcionando assim, que é como está hoje, tá? Então, os 5 milhões não vai fazer parte do patrimônio inventariável. Pô, já teve um ganho com isso, trouxe liquidez e reduziu o patrimônio inventariável. João, você está acertando, você e a sua assessoria estão de parabéns. E aí, o cálculo caiu para 3,750. Ele tem 5 milhões para pagar, está tranquilo. Segunda geração paga com VGBL e fica com 26 milhões e 250 liberado. Então, o VGBL ajudou bastante ele já frente ao cenário 1. Dá para a gente melhorar ainda? Vamos ver. Nós temos uma outra ferramenta, que agora a ideia é ver o que ele tem contratado e se dá para a gente trazer uma melhor ferramenta. Para a gente comparar laranja com laranja e até a base de cálculo ser a mesma, eu vou manter o VGBL como VGBL. Poderíamos sim fazer com que esse VGBL comprasse um seguro ou reintegrar esse VGBL à carteira dele, enfim, para render mais, poderíamos. Mas para facilitar aí ser a mesma base de cálculo, a gente vai fazer isso. Mantemos o VGBL para manter o patrimônio inventariável em 25 milhões. E a gente vai comprar um Omint Vital 10S, que é o nosso whole life, que você paga em 10 anos, quita e está segurado para sempre. Que vai ser pago através da carteira deles. Vamos fazer um asset allocation aí e ele vai se pagar. Os investimentos vão pagar esse seguro para a gente. Como é que vai ficar? Bom, primeiro a gente já manteve a liquidez do VGBL. A base de cálculo é a mesma do cenário 2, lembra? 3 milhões 750. Só que agora, ao invés do João utilizar
3.750 dos 5 milhões de VGBL, nós vamos vender para ele 3.750.000 de capital segurado em 10 parcelas de 230 mil. Então, é saber mostrar isso para o João. João, para que você vai consumir o seu patrimônio, que já está garantido, assim, é uma estratégia. Mas veja, eu consigo te trazer mais 3.750.000 em 10 parcelas de 230 mil, e podia também ser parcelas mensais, mas aqui eu coloquei anuais, onde 230 mil já vale o 3.750.000. Então, o primeiro sentimento é de parcelamento de uma despesa futura. Parcelamento de 3.750. Tá? Trazendo uma alavancagem financeira, onde um único pagamento, os 230 mil, o primeiro deles, já vale 3.750. E se algo acontece no primeiro ano, mais nada tem a pagar. Aconteceu num período de maior alavancagem. No final, na quitação, que é o que a gente espera, detalhe, cenário 1 e cenário 2, eu não projetei 10 anos para frente de absolutamente nada. Aqui no seguro eu ainda estou projetando como gasto. Quer dizer, se ele gastar, quitar esse seguro, ele pagou 2.300.000 e levou 3.750. Tá? Na verdade, ele levou mais, porque o primeiro pagamento de 230 mil dele já criou uma caixinha de 3.750.000 que vai ser ajustado, corrigido anualmente pelo IPCA, mas vai corrigir 3.750.000 com o IPCA de um dinheiro que ele nem aportou 3.750? É exato, então ainda existe esse ganho, tá? Isso que a gente também tem que parar para pensar, tá? É como se já fosse dele esse dinheiro. E a segunda geração, no pior cenário financeiro com seguro, que é ele quitando, tá? Mas que a gente não vai falar isso para ele, que é o pior, porque é o melhor, né? Ele está vivo, caramba. E não deu prejuízo para a seguradora, é ele quitando e a segunda geração receber 27 milhões e 700. Se nós colocarmos lado a lado, que é o que eu vou fazer agora, cenário 1 ele perdeu 15% do patrimônio. Cenário 2 com VGBL a gente conseguiu reduzir de 15 para 12,5, trazendo uma redução de quase 17% e oferecendo a liquidez que ele não tinha no cenário 1. No cenário 3 a gente conseguiu cair de 15% do cenário 1 para 7,5% do valor do patrimônio, podendo ser menos se o capital segurado for acessado antes da quitação. Parem para pensar nisso, né? Se morresse no primeiro ano, teria sido 230 mil a sucessão dele. Tá? E a redução foi de quase 50%, oferecendo a liquidez e a alavancagem que antes ele não tinha no cenário 2. Então, isso mostra bem, né, como temos oportunidades aí para falar de seguro. E aí eu faço aquela reflexão com o astronauta. Tem muito cliente que pode estar no plano B achando que é o plano A. Se o João tivesse no cenário 2, o João é um baita de um perfil para fazer seguro de vida, mas ele não conhecia o plano A, ele foi direto para o plano B e contratou. E se não for a gente da assessoria para alertar, mostrar que existem mudanças, amanhã tem produtos mais modernos que o seguro que a gente está vendendo hoje, inclusive, isso é uma verdade também. Então são oportunidades da gente sempre estar revisitando, entendendo qual que é a melhor oportunidade. Ele não sabia, não contratou. Já no cenário 3, ele foi abordado e contratou. Ele tinha perfil. Agora, se o João não tivesse idade para comprar um seguro, não tivesse saúde, certamente o VGBL é uma ferramenta sucessória incrível, com a melhor aderência para aquela finalidade, tendo em vista o perfil dele. Tá bom? O que eu queria colocar para vocês também, o que o João precisa se atentar é isso, sobre o fluxo do processo de transmissão de bens aqui no nosso país. Basicamente, o fluxo é da seguinte forma. Primeiro, lembrar que se trata, né, de despesa dos herdeiros, não do nosso cliente. Tá? É dos herdeiros. O fluxo começa na abertura de inventário, na avaliação de bens e quem participa. Desse ponto aqui, o segundo vai ser o pagamento dos impostos. Aqui no caso, ITCMD, vamos falar. E tem também a figura do advogado. Esse daqui eu nem gosto muito eu, particularmente, comercialmente falando, eu só menciono, mas não fico fazendo muito cálculo em cima, porque tem muito cliente que fala, não, mas a minha família tem advogado, isso, aquilo. Tá bom, advogado tem, o advogado ele pode receber, inclusive, lá na frente dessa linha. Mas imposto você não tem para onde fugir, a gente precisa dessa liquidez. E qual é o prazo? O prazo é de 30 a 90 dias. Ultrapassando, dá para prorrogar, ok, mas ultrapassando,
incide multa e juros por atraso. Então, se não for da gente, não partir de nós, da nossa assessoria, falar sobre sucessão, eu não sei mais de quem vai partir. Inclusive, tem muito escritório hoje adotando treinamentos com os herdeiros, sem ter relacionamento nenhum. Tem muita gente fazendo treinamento, não, fazendo palestra, tentando conhecer, já tentando mostrar, conhecer quem vai herdar essa passagem de bastão. Tá? Então, comecem a pensar com muito carinho nisso, nessa necessidade que todos os clientes de vocês têm. Depois vem a parte de pagamento de penhora, né, de dívidas. Se tem alguma penhora, então o patrimônio que a gente deixa antes de ser do nosso herdeiro, primeiro tem que cumprir com algumas responsabilidades, pagamento de dívidas. Depois vem a parte de partilha de bens, onde há o testamento e a parte da legítima. E por último, o encerramento do inventário. Agora eu pergunto para vocês, como é que o seguro de vida pode nos ajudar na transmissão de bens? Como a gente está com o tempo já mais estouradinho, eu mesmo vou tirar essa pergunta, eu vou responder para vocês, tá? Olha, no primeiro ponto é oferecendo liquidez, sem sombra de dúvida. Se a gente está falando que o relógio está correndo, está batendo aí, ó, está andando, a gente tem como oferecer liquidez através de uma carta de seguro. Tá? Não incorpora o patrimônio e é isento de TCMD e IR. Segundo ponto, o ITCMD. A gente está oferecendo parcelamento dessa despesa, chamada ITCMD, de forma alavancada e com eficiência financeira. Fixem isso. Tá? Terceiro ponto, não é impenhorável, capital segurado. Estou falando da ótica capital segurado. O capital segurado talvez possa vir a ser a única herança que alguns dos nossos clientes vêm a deixar, dependendo do tamanho de dívida. Então, isso é uma garantia que algo vai chegar, além de ser a chave sucessória para quem não deixa a dívida, tá bom? Partilha de bens. O seguro de vida tem um outro apelo, ele não é herança, ele não vai entrar nesse testamento. Não precisa respeitar a parte da legítima. O que é a legítima? Está aqui. Se a gente for explicar o que é legítima para um americano, para um japonês, eles não vão nem entender. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem autonomia em 50% dos nossos bens. Tem que deixar para a legítima. Filho, neto, bisneto, pai, avô, enfim, e assim vai. Para muitos isso é problema. Tem gente que prefere ajustar a herança como ela bem entender. Eu já vi casos de cliente que preferiu deixar mais com um filho do que com outro, não porque gosta mais, mas porque sabia que aquele filho ia fazer com que o dinheiro chegasse para o outro, ia ter uma melhor administração, uma melhor gestão daquele patrimônio. Só que ao mesmo tempo essa pessoa não queria mostrar através do testamento que ela estava deixando mais para um outro. O que ela pode fazer? Combina o jogo com o outro através de uma pólice. O seguro de vida também pode ajudar a ajustar a herança. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês nesse primeiro encontro, tá, Camila, pessoal? Primeiro apresentar o Mint, me apresentar também o Samuel e começar um primeiro relacionamento, tá? Eu vou pedir, estou aberto para, eu não sei como é que vocês estão de horário, eu estou tranquilo, meu tempo é para vocês. Eu vou também pedir em paralelo para que vocês possam, mais uma vez, gentilmente acessar esse QR Code. Esse é um outro QR Code, é um QR Code de avaliação. Não vai levar mais do que 15 segundos, nem isso, para vocês responderem, é muito importante para a gente. E aí, abrir aí para quem tiver alguma pergunta, que quiser complementar, ou enfim, fiquem à vontade. Eu acho que o pessoal, uma parte do pessoal foi saindo, eu acho que por conta do horário, mas assim, te agradecer, achei que foi de muita qualidade. Abri aí também para os que quiserem participar, tiver alguma dúvida. Se não quiser trazer a dúvida aqui, quiser trazer para mim depois individual, vocês ficam à vontade, porque esse é um tema que eu falo exaustivamente aqui, inclusive trazendo assim fundamentação, embora a gente não precise entrar nessa seara de legislação tributária, enfim, mas é importante a gente ter noção disso para poder levar o problema para o cliente, tá? Inclusive, eu redigi recentemente aqui um material que eu vou compartilhar com vocês, que é a Carta de Wealth Planner, trazendo ali as principais alterações nas legislações que vão trazer diretamente implicação aí no custo de TCMD e no processo sucessório, tá? Então, isso é uma coisa que, igual o Victor colocou, se a gente não tratar a gente está abrindo precedente para outros profissionais. Olha, tão Camila, bons até quanto eu a tô gente. querendo esse material, hein? Tô brincando. Opa. Mas bons quanto a gente falar. E profissionais bons tem demais, tá, gente? Óbvio que
tem muito profissional que é bom, mas eles pensam muito neles, né? Então eu vejo Opa. já, mas essa galera, eles vão vender capital segurado para o cliente, porque vai acontecer já, às vezes fala para o cliente, olha, o seu planejamento sucessório está resolvido, paga, e tá tudo certo, gente. Então é isso, tá? Trouxe naquele material, printei ali algumas telas e faltou uma coisa eu comentar com vocês sobre aquele custo. Óbvio que eu não queria também ficar discutindo aquilo para não estender, mas a gente entender a questão do regime de casamento, tá? Mas isso a gente não precisa tratar aqui, porque quando é comunhão parcial, o cônjuge é meieiro, o que dá Sim. possibilidade. Então, pessoal, é isso. Agradecer. Muito obrigada, Vitor. De verdade. Foi de muita qualidade aí. Eu que agradeço, pessoal. Muito, muito legal, Camila. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom final de semana e bons negócios. Bom ano também. E conte conosco aí da Umint. Obrigada a você. Um abraço e tchau, tchau. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.